Desde os primeiros casos de infecção do HIV, algo que foi largamente estudado foi em relação à atividade física, sistema imune, será que atrapalha, será que melhora, a que nível, como treinar, etc. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque eu já atendi vários alunos com HIV, AIDS, etc. E a gente tem muito o que discutir aqui. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque a Floquinha chegou. Quer vir, minha gatinha? Vem? Muito bem! Estabanada como sempre. No começo, pessoal, não era indicado o exercício físico. Por que isso? Porque foi observado que logo após um exercício físico intenso, nós tínhamos uma queda no nosso sistema imunológico. O que acontece é que não foi um estudo de longo prazo, foi um estudo de curto prazo. E com isso falou assim, olha, então não se faz atividade física. Porém, começou a perceber uma grande perda de qualidade de vida dessas pessoas. E aí depois, com um pouco mais de estudos, o exercício físico vem sendo usado não só como uma melhora do sistema imunológico, como uma forma terapêutica. Por quê? É muito importante que vocês também entendam isso. Caso vocês não tenham ou convivam com alguém que tem, a pessoa normalmente, ela sofre, ela sofre nas primeiras semanas, primeiros meses. Então é difícil ela aceitar aquilo. Poxa, tive um contágio, como que vai ser minha vida? Vou morrer mais cedo? E aí começa a pesquisar coisas e ver que pessoas morreram jovens, mas isso foi muito antes, né? Quando não tinha tanta tecnologia medicamentosa como hoje. E depois a pessoa aceita isso. Depois a vida é normal para ela. O ser humano tem uma capacidade de adaptação fenomenal. E o que vai acontecer? Nesse momento, a atividade física ela é utilizada muito como uma terapia. Tá? Temos algumas revisões, até já fiz vídeo aqui sobre isso, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema, né? Depressão, que a atividade física é vista como um medicamento, certo? Que ela regula os neurotransmissores de uma maneira a se evitar a depressão, controlar a depressão, ansiedade. Então, nesse momento, pode ser muito bem-vindo. E é importante dizer, tá? Não, você não vai contagiar ninguém. Isso tá, a gente não pode ter esse tipo de preconceito. Então, é fantástico. Agora, a pergunta é, todo mundo que tem HIV, AIDS, pode fazer exercícios físicos? Galera, ninguém, 100% de um grupo de pessoas pode fazer exercícios físicos. Então, do mesmo jeito que a gente tem idosos que não podem fazer, pessoas que de repente sofreram algum tipo de distúrbio, sei lá, um infarto, e aí tem que ficar um tempo sem se exercitar, pode acontecer sim, certo? Mas, a princípio, uma pessoa com HIV AIDS, ela pode estar habilitada a fazer exercício? Com certeza pode. Então, no melhor dos mundos, qualquer pessoa que fosse fazer uma atividade física intensa deveria passar num médico, fazer uma análise e ter a liberação ou não, tá? Provavelmente uma pessoa dessa já tem um acompanhamento médico, porque é um caso que é interessante, e aí o médico pode habilitá-la ou não e ditar, né, ao professor um prognóstico de como deve ser o trabalho, tá? Diagnóstico. A pessoa tem HIV, AIDS, etc., tem um joelho ruim, tem, né? Prognóstico. Essa pessoa que tem o joelho ruim, eu recomendo que não haja exercícios com carga axial. Então, como vai funcionar o trabalho. Não é que ele vai prescrever o treino porque ele não pode, ele nem sabe. Ele vai dizer, olha, essa articulação aqui eu verifiquei que ela não consegue passar de tantos graus. Então, se vira aí, professor. Então, algo muito importante aqui é a comunicação entre os profissionais. Nós temos pacientes que estão instáveis clinicamente e não podem fazer exercício físico? Tem, tá? Por isso que é importante o médico ditar. O treinamento físico, afinal de contas, ele aumenta a nossa imunidade e pode até mesmo substituir a medicação antirretroviral. Vamos lá, aqui bifurca para duas situações. O aumento da imunidade é o resultado da diminuição sustentada da carga viral proporcionada pela terapia medicamentosa. Não existe evidências que o treinamento substitui a medicação. Então, a medicação é a única maneira que nós conhecemos hoje para sustentar um nível de imunidade favorável nesses indivíduos. Porém, nós temos, certo, minha garotinha, muito claro que o exercício físico aumenta a imunidade. O que acontece? Quando você treina pesado, você tem uma resposta negativa do seu sistema imunológico. Porém, no contraturno, ele volta a ser o que era e se fortalece. Porém, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Quando nós vamos analisar atletas, principalmente em fase de preparação, fisiculturismo, etc., claro que é um contexto dietético também, mas o treinamento, quando ele passa de uma quantidade, ele começa a atacar a imunidade e só. Então, é como se fosse um sistema de overtraining da imunidade. Então, você treina ali mais ou menos 1 hora por dia,
num nível de intensidade média alta, beleza. A sua imunidade cai depois e sobe. Então, no final das contas, você tem uma imunidade melhor. Agora, se você começar a treinar 4 horas por dia, a sua imunidade tende a ser pior. Então, o que um paciente desse tipo não pode é fazer nunca um excesso de treinamento. Portanto, o que eu deixo de recomendação para você que tem, ou para você que é professor e está querendo aprender um pouco mais? Se for errar, se você não tiver esse bom senso, se você não tiver esse conhecimento, melhor do que isso, que bom senso você tem, que você está aqui querendo aprender, mas você não tem esse conhecimento, erra para menos. Então, pô, eu não sei e tal, faz menos treino, faz menos treino. Se errar para menos, ok, ele vai evoluir um pouco mais devagar, vai faltar estímulos, mas pelo menos você não vai ferrar com a saúde dele. Nós sabemos também que alguns pacientes enfrentam alguns problemas de síndrome metabólica e tal. Então, por exemplo, melhora de triglicérides, perfil lipídico, resistência à insulina. E pacientes com HIV, né, fazem parte desse grupo de preocupação também. Portanto, os exercícios, existe um melhor aeróbico ou anaeróbico? Não, os dois são bem-vindos e, de via de regra, os dois deveriam fazer parte da vida, mais ou menos falando de qualquer pessoa. Tem algumas pessoas aqui que tentam fazer o treinamento, eu já vi isso, tá? Assim, vou começar leve, vou ir uma vez por semana. Galera, não. Pelo amor de Deus, é justamente o contrário. Se você vai uma vez por semana, acontece aquilo que a gente conversou, você piora a tua imunidade porque você vai fazer um treino intenso para um descondicionamento seu. Então, qual que seria o adequado? Eu vou fazer, por exemplo, um dia só, vou jogar uma bola. E aí eu jogo 2 horas de futebol. Não é um cenário bom. Um cenário bom seria o quê? Eu dividir isso em 4 sessões de 30 minutos. Porque eu não agrido muito num dia e melhoro nos outros. Claro, o exemplo do futebol, você vai dizer, pô, Leandro, mas eu preciso arrumar 4 grupos e meia hora, voltar, fica inviável. Por isso que o ideal é que você crie um condicionamento para que não gere um sistema oxidativo, estressivo no seu sistema como um todo. Então, se você gosta de jogar um futebol, você pode ir. Você pode jogar 2 horas. Só que você tem que ter um condicionamento para aguentar isso. Então você vai treinar mais 3 vezes por semana, de uma maneira que você tenha uma linearidade melhor, uma constância de treino e uma divisão melhor da sua carga de exercício. Certo? Então na questão do treinamento, acho que falamos bastante, razoavelmente uma vida normal de treinos, sempre tomando muito cuidado para não entrar em overtraining. Fim, é isso. Na questão dietética, pessoal, nós vamos nos alimentar normalmente, certo? Então, vamos calcular os grama quilo, como eu já ensinei nos meus cursos, já ensinei em vídeos aqui no canal, para bulk, para cut. Só que no cutting nós temos que ter muito cuidado com a questão de balanço energético. O adequado para esse tipo de público é que ele faça o cut se ele precisar, mas que com muito mais cuidado, sendo um pouco mais lento, porque se você descer a caloria demais, o déficit calórico é imunossupressor. Então, é um indivíduo que eu não vou trabalhar com ele de 500 calorias de déficit calórico. Eu vou tentar usar 100, 200 calorias. Vamos perder peso bem devagarinho. Não vamos fazer 1 hora de musculação e 1 hora de HIIT e déficit calórico muito grande, porque isso não vai ser legal. Então a gente vai manter aquele nível de atividade física, tentar tirar na dieta pouco a pouco. Conforme for estagnando, a gente vai baixando. Isso não é um projeto ruim. Por quê? Quando você faz devagarinho, você tende a ganhar massa muscular ou perder menos. Então isso é muito bom. Só que vai levar mais tempo para o resultado como um todo. O déficit calórico não pode ser agressivo. O sono deve ser muito bom. Uma suplementação sempre da Oficial Pharma, uma melatonina, um GABA, alguma coisa pode ser bem-vinda? Pode, mas de novo, se tiver uma demanda, como qualquer outro público, se você tiver uma necessidade de melhorar o teu sono, é interessante você fazer uma suplementação. Mas se você já dorme maravilhosamente bem, já está suficiente. O uso dos esteroides anabolizantes para esse público, existe a possibilidade, sim ou não? Galera, olha só, o que eu penso? Se você já tem um problema na vida, não pegue 2. Então, não. Porém, o que a gente pode olhar nos estudos que não foram feitos para esse público, mas foram feitos para públicos no geral? O esteroide anabolizante, se você tem uma testosterona baixa e você faz uma reposição hormonal, você melhora a tua imunidade. Então, isso seria fantástico. Agora, em dose suprafisiológica, parece diminuir a imunidade. Ou seja, Leandrão, se você tivesse HIV, você faria uma TRT? Se fosse necessário, faria. Você usaria 2 duras por semana? Não, eu não usaria. Até porque, quando você sobe o uso dos esteroides anabolizantes, você sobe o nível de treinamento para aproveitar isso.
E com isso você pode agredir mais a sua imunidade, que aí cai no caso do atleta. Então eu não acho que é uma situação muito legal. Você usar uma dose muito pequenininha, muito baixinha com acompanhamento, de repente em superávit calórico, é um cenário. Agora, você usar em déficit calórico e hormônios da tireoide para acelerar mais o seu metabolismo, fazer uma queima, porque o pessoal esquece que quando usa tireoide, você queima mais vitamina e mineral também. Então, são todos cenários, como eu disse, se você já tem um agravo, eu não colocaria 2, certo? E sempre pensar na imunidade. Algo que é muito legal, por exemplo, é o uso dos probióticos, melhorando a flora intestinal, glutamina, probiótico, fibra, você melhora a sua imunidade, entre outras coisas. Então, eu vou deixar agora um vídeo aqui sobre imunidade, certo, minha gatinha? Que eu acho que é muito legal de você dar uma conferida.